Aquela frase que eles fazem sempre quando sobe aqui, né? Quem está feliz com Jesus, diga amém. Aí o pastor João tem aquela mania de falar, e Jesus, está feliz com você? Vai saber se está, né? Queridos, estamos aqui, né? Primeiro para agradecer o Senhor. Serve uma água aí para mim, faz favor. Estou brincando, mano. O homem do chofá é bravo. Para agradecer o Senhor pela oportunidade, né, de estarmos aqui mais uma vez. Arrumaram uma canequinha diferente. E o que eu estava falando mesmo? Eu estava saudando, né? E agradecer, né? Primeiro eu quero pedir a vocês que tenham um pouquinho de paciência comigo, tá? Esses dias eu vi um pastor falando sobre um rapaz que saiu da igreja. O argumento dele de ter saído da igreja é que ele não estava recebendo um alimento sólido o suficiente para a vontade dele, né? E o pastor entendeu, né? Falou, o motivo de você estar saindo, ok, eu entendo, só que quando você vai pregar a palavra do Senhor, não são só os teólogos que estão aqui para ouvir a palavra, há aquelas pessoas que são novas na fé. Então, se você começar a pregar sobre teologia aqui no altar, muitos não vão entender nada que você está falando. Vocês concordam comigo? Amém ou não amém? Então, vai ter aqueles que vão pregar teologia aqui no altar, e esse alguém não vai ser eu. Já vou logo adiantar, porque se você está esperando uma teologia mais rebuscada, aquela coisa mais, né, cheia de sabedoria, como o pastor João, o pastor Mateus, não é o meu caso. Então, eu já estou liberando essa palavra aqui, para você já ficar sossegado, que vai ser mesmo uma teologia mais, né, um nível um pouquinho mais baixo, mais tranquilo, mas eu sei que o Espírito Santo há de fazer o que ele quer fazer aqui nessa noite, amém? Porque quem faz é ele, na verdade, a gente é apenas instrumento. É ou não é, Sérgio Ricardo? Estamos juntos ou não? É desse jeito. Queridos, o pastor Rafael me fez uma ligação repentina, né? E me convidou para ministrar a palavra do Senhor nessa noite, e eu confesso para vocês que eu perguntei para ele se havia outra opção. Pastor, o senhor tem outra opção? Tem outra pessoa para convidar? Ele falou assim, pastor Geis, posso procurar. Mas, e se eu não encontrar? Se você não encontrar, procura mais uma vez. Pode ser que apareça. Mas ele falou, não, ministra lá e vai dar certo em nome de Jesus. Então, eu estou aqui, meu irmão, na dispensação do Espírito Santo, amém? Então, eu estou pedindo ao Senhor que eu não fale nada de mim mesmo, embora às vezes vá sair uma resenhazinha, que vocês me conhecem, vocês sabem como é que eu sou. Olha, o Legacy está aqui com esse tema. Eu não sei se eu me atrevo a falar essa palavra em inglês, mas como nós já estamos num momento de descontração, né? Se eu falar errado, vocês podem me corrigir, que eu sou humilde o suficiente para... Quer dizer, sou nada. Unbroken, é isso? Unbroken? É isso? O pai é poliglota, né? Olha, eu estou... Glória a Deus pelas palmas, para Jesus, mas eu estou bem chateado com aquilo ali. O que o Corinthians está fazendo ali naquele negócio ali? Segue o líder, não é verdade? Corinthians, né, faz o capa, né? Imediatamente. Só quem conhece futebol sabe dessa piadinha, né? Quero fazer uma saudação também aos meus amigos calvinistas, né, que estão aqui. Quero dizer para vocês que eu sou arminiano, por enquanto, né? Posso estar a caminho do calvinismo, mas enquanto não estou lá, eu posso zoar o plantão dos calvinistas que estão aqui nessa noite, amém? Glória a Deus, queridos. Se eu faço isso, é para eu quebrar o gelo e para eu ficar mais sossegado, tá? É por isso. Vamos sério, então? Vamos na palavra? O tema de hoje tem a ver com o que significa essa palavra, que é, para você que não sabe inglês, né? Que eu vou traduzir para você, que eu estou aqui para isso. É ou não é verdade? Se quiser que eu fale um inglês assim no momento aqui, eu posso falar, não sei se você vai entender, né? É inquebrável, é uma das traduções dessa palavra, e eu quero que vocês repitam comigo o tema que eu preparei nessa noite, que é, fala assim comigo, resistência e resiliência. Agora, presta atenção nessa frase, a força de quem não desiste. Que palavra, que frase, hein? Vira para a pessoa do outro lado e fala aí, se você lembra dela. Se você não estava prestando atenção, deu ruim para você agora, não é verdade? Estava aí batendo papo. Vamos lá, a força de quem não desiste. A pessoa que está do seu lado aí, tem cara de que desiste fácil?
talvez é alguém que você conhece bem, né? Talvez é alguém que você conheceu agora aqui na igreja, não tem como nem você definir se essa pessoa desiste fácil ou não, mas vocês estão diante de uma pessoa que já desistiu de determinadas coisas várias vezes. E eu não estou sozinho. Tem alguém aqui que já desistiu de alguma coisa e se arrependeu depois? Olha aí. Não estou sozinho, então estamos juntos. É ou não é verdade? Quebramos a cara. Teve alguém que já quebrou a cara porque desistiu? Eu devia ter continuado um pouquinho. E não continuou. Quebrou a cara. Parabéns. Sejam bem-vindos ao nosso mundo, né? O mundo atual, né? O mundo dos seres humanos. Texto base, Tiago, capítulo 1, versículo 12. Você que trouxe a sua Bíblia e quiser abrir. Tiago 1,12, que diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Então, fala assim comigo: bem-aventurado sou eu, que suporto com perseverança a aprovação. Amém? Glória a Deus. Então, o que é ser inquebrável? Inquebrável não é alguém que nunca cai, mesmo porque eu estou diante de pessoas que já caíram algumas vezes na sua vida e vou ter uma notícia não muito boa para você: você vai cair de novo. Vai ter momentos na sua vida que não vai ter jeito, você vai cair. O que acontece quando você cai na rua, na calçada? A primeira coisa que você faz? Ah, pastor, eu levanto. Não, a primeira coisa que você faz é olhar para ver se alguém viu você caindo, não é verdade? Hoje em dia, com essa onda de telemóvel, as pessoas estão filmando uma paisagem, estão filmando, sei lá, um prédio, e aí está filmando, você cai bem na frente dele. O que vai acontecer? O vídeo dessa pessoa vai viralizar com o seu tombo. Você vai fazer mais sucesso do que aquela paisagem que ele estava filmando. É assim, menino, é a nossa vida. Vamos cair, mas o importante, a questão aqui não é cair, é como nós nos levantamos. Amém? E se você caiu nessa semana, eu creio que você já se levantou, senão você não estava aqui. Ou quem sabe você está aqui pedindo ao Senhor socorro para se levantar. E eu tenho uma boa notícia para você: o Espírito Santo está aqui para isso, para te levantar nessa noite em nome de Jesus. Inquebrável é aquele que resiste, levanta, insiste e não desiste. Isso é uma frase para uma música. É ou não é? É alguém que resiste, levanta, insiste e não desiste. Vamos criar uma... Estou brincando, vamos não? É quem escolhe ser firme, mesmo quando tudo ao redor está desabando. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme Piratas do Caribe. Eu estava ali na sala ali, que eu tinha vontade, eu tenho uma vontade muito grande de passar um vídeo. Mas como eu não preparei antes, eu quero tentar ver se vocês vão lembrar dessa cena. Tem uma cena no filme Piratas do Caribe que eu não sei se o cara era o capitão do navio, não sei. Ele está descendo uma escada do navio e ao seu redor é bomba caindo para tudo quanto é lado, destruindo o navio, e ele descendo a escada degrau por degrau, serenamente, como se nada tivesse acontecido. Essa cena me marcou muito, porque o mundo está caindo ao redor daquele homem e ele está tranquilo, porque ele sabe o que vai acontecer. Vai morrer, morreu, né? Fica tranquilo. Spoiler? Não. Morreu, mas enquanto ele não morreu, enquanto a bomba não tinha acertado nele, parecia que não ia acontecer nada com ele. E ele está descendo as escadinhas sossegado. Eu olhei aquilo e falei assim: gente, olha para você ver isso aí que a gente precisa. O mundo está caindo ao nosso redor e a gente está tranquilo, porque a gente confia num Deus que pode todas as coisas, amém? Que nos guarda, que nos protege. Depois acertaram uma bombinha nele lá. Mas pronto, não era para falar isso, eu estraguei tudo. Então, vamos falar, existem várias, mas vamos falar de 2 habilidades para ser inquebrável. Tem alguém, eu queria que você perguntasse a pessoa do seu lado, claro, para você descontrair um pouquinho juntamente comigo, perguntar para ela: você é inquebrável? Pergunta para mais 2 pessoas enquanto eu bebo água. Tem pessoas que são ossos duros de roer, não é verdade? Hoje nós vamos falar de pessoas que são inquebráveis. Essas pessoas que são inquebráveis, a primeira coisa que elas precisam ser é resistentes. O que é uma pessoa resistente? Ela tem que suportar sem ceder ou quebrar. Pastor, mas isso é impossível.
É impossível a gente resistir o tempo todo e não quebrar. Sim, meu irmão, minha irmã, não vem atrapalhar eu pregar, não. Por dentro, por fora você está destruído, por dentro você está ali sereno, tranquilo, confiando em Deus, que Ele pode resolver toda e qualquer situação na sua vida. Amém ou não amém? Só que nós precisamos colocar na nossa cabeça que nós podemos sermos pessoas inquebráveis. Você pode ser uma pessoa inquebrável. E como que você vai ser uma pessoa inquebrável? Primeira coisa é um texto bíblico que eu gostaria de ler para vocês, está em 1 Pedro 5, de 8 a 9, que diz assim: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então fala assim comigo: o diabo está andando ao nosso derredor, rugindo como leão. Ele está imitando um leão, queridos. Nem leão ele é um gatinho lá, mas imita, você acredita? Porque o leão de verdade nós conhecemos, que é o leão da tribo de... Só tem crente aqui, graças a Deus. O versículo 9 diz assim: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Olha o que o Pedro está falando aqui para nós. Meu irmão, você não é a última bolacha do pacote. Não é só você que está passando por dificuldade. Tem muita gente passando por dificuldade também. Hoje, no trabalho, um colega de trabalho foi almoçar. Eu já tinha almoçado, ele chegou depois, foi almoçar. Aí ele virou para mim e falou assim: vou almoçar. Não sei se ele estava um pouquinho envergonhado com o tipo de almoço que ele tinha levado. E ele virou para mim e falou assim: como diz o outro, né, almoço de pobre. Aí eu achei aquele estranho, almoço de pobre, porque ele trouxe só um pãozinho, né, de hambúrguer e ovo. Eu sei que é ovo porque o ovo estava saindo do pão. Não é que eu fico olhando a comida das pessoas. Né? Eu até achei, falei assim: opa, pão com ovo. Mas pronto, depois eu vi a carne. E depois ele corrigiu, ele falou assim: ô Jesus, me perdoa. Almoço de pobre não. Tem muitas pessoas que não têm nem aquilo para comer. É porque às vezes nós temos a tendência de pensar que nós estamos em alguns momentos de sofrimento na nossa vida, principalmente quem sofre por perder um ente querido. É ou não é verdade? A gente sofre. Esse rapaz mesmo, ontem, ele estava conversando comigo chorando, porque há um mês atrás ele perdeu a mãe. E eu perdi a minha mãe com 17 anos de idade, tem pouco tempo, é ou não é verdade? E eu falei com ele: não, meu irmão, eu sei como é que é. Eu poderia muito bem ter feito uma piadinha, mas não, eu sei que perder um ente querido dói. A gente sofre com isso. Então, eu falei: não, varão, amém, está na bênção, agora o Senhor vai te consolar a tua família. Então, às vezes, nós achamos que pelo fato de nós estarmos num momento de dor, de sofrimento, a gente acha que todo mundo está bem e só nós que estamos maus. Não, meu irmão, todos nós passamos por momento. A vida é uma roda gigante. Quem já andou de roda gigante aqui? Tem momento que você está embaixo, tem momento que você está onde? Lá em cima. Quem já foi no parque de diversão que tem aquele que é só metade, tipo meia-lua, e depois ele sobe e deixa a gente de cabeça para baixo? Quem já foi nesse? É maravilha isso, não é? Uma delícia, principalmente quando o camarada deixa a gente lá em cima, de cabeça para baixo, e o sangue, né, desce do corpo, vai para a cabeça, e aí você começa a ficar desesperado, para assim: meu Deus, é agora, né? Então, queridos, uma coisa que nós devemos colocar na cabeça é que com o pecado e o diabo, nós não podemos brincar. Eu contei uma historinha para os linkers aqui da nossa igreja, domingo, se eu não me engano, domingo passado. Eu nem poderia contar essa história aqui para vocês, porque vocês são uma faixa etária muito maior. Mas eu vou contar para vocês, porque provavelmente alguém veio aqui para ouvir essa historinha e depois vai embora para casa e fala assim: o pastor foi lá só para contar a história. Mas não é. Tinha uma criança, talvez, vou chutar uma idade dele, que eu não lembro qual que é a idade dele, também não tem que saber tudo, né? Eu acho que ele tinha uns 10 anos de idade. E ele ia na casa de um colega brincar toda tarde. Ia fazer uma brincar. Todo dia à tarde ele ia na casa do colega brincar. Teve um dia que ele não foi. Aí a mãe virou para ele e falou assim: meu filho, você não vai brincar com seu amigo? Que amigo, mãe? Mãe, mas você não vai todo dia brincar na casa do seu amigo? Não, mãe, ele não é meu amigo, não. Eu só vou lá para brincar com os brinquedos dele. É uma criança. E o que nós aprendemos com isso? É que a gente não é amigo do diabo, é na verdade. Quem aqui quer ser amigo do diabo? Não levanta a mão não, que não vai dar problema para nós aqui. Mas nós não somos amigos do diabo, mas gostamos de brincar com os brinquedos dele. Gostamos da fofoquinha dele. É ou não é verdade? Graças a Deus aqui não tem, né? Gostamos de brincar com a mentirinha dele. É ou não é verdade? Gostamos de, como é que é? Eu aumento, mas não invento, né?
Mas está pecando do mesmo jeito. Então você não é amigo do diabo, mas gosta de brincar com os brinquedinhos dele. Então fala assim comigo, com o diabo e com o pecado, não tem conversa. É eles lá e eu cá. É ou não é verdade? Não pode ceder. Resistir é sobre você, é pessoal, é interno. É sobre você. Ninguém vai resistir por você. Você pode muito bem virar para sua esposa e falar assim, olha, eu estou sendo tentado, resiste por mim? Gente, isso não pode, isso não acontece. Então fala assim comigo, resistir é comigo. É eu que vou resistir. Nós precisamos, queridos, entender qual que é o nosso limite. Uma vez um adolescente perguntou para mim, pastor, até que ponto eu posso andar que eu não peco? Traça uma linha para mim. Ele quer isso. Ele quer que a gente trace uma linha, e ele fala assim, olha, se eu passar daqui para lá, eu peco. Se eu ficar do lado de cá, eu não peco. Sabe onde é que ele quer andar? Quem sabe? Em cima da linha. Abençoado, né? Para não falar outra coisa. Ele gosta de viver andando na corda bamba. O problema, meu irmão, é que se você está em cima da linha, vai chegar um momento que você vai cair para um lado, tomara que seja para o lado de Deus. Mas e se for para o outro lado, o que vai acontecer? Você vai cair. E aí que está o problema. Tem pessoas que não sabem o seu limite. Sabe? Não, eu sou assim. Eu gosto de bebida. Eu gosto de bebida alcoólica. Se aparecer uma caipirinha na minha frente, mas eu não posso é ver. Eu resisto, sabe? Eu sou forte. Se falar comigo de caipirinha, eu não vou beber. Mas eu não posso é ver. É igual café. Hoje um motorista estava comigo lá no caminhão. Eu não sei se você já ouviu falar nele, um tal de Cladimir, esposa da pastora Glauciene ali do Lagoinha Coffee. O tesouro, né? Estava dentro do caminhão, ele me dando uma boleia e me pegou um sumo de manga para mim. Eu olhei para aquilo, ontem me deu Coca-Cola, hoje me deu sumo de manga. Só vai caindo, né? Mas pronto. Eu virei para ele e falei, não quero sumo de manga não, obrigado. Depois eu acabei pegando, porque eu fui tentado. Esse dia a tentação, estava muito calor. E eu falei para ele, não tem um café? Aí ele virou e falou assim, você não é muito chegado em café? Perguntei para ele, você também não é muito... Ele virou para mim e falou assim, pá, eu não ligo com café, mas não chego com café perto de mim, não. Ou seja, o cheiro, é ou não é verdade? Quem sabe é igual a ele? O cheiro do café impregna, né? Então, às vezes, você sabe o seu limite, você não pode sentir o cheiro dele. Eu ia falar uma bobagem de todo tamanho aqui agora. O Espírito Santo me deu uma segurada. Sabe vocês que, não sei se vocês já passaram por isso, a maioria aqui veio da zona urbana, eu tive um momento na zona rural. E lá na zona rural, na época da fazenda, lá que meu avô tinha fazenda, meu avô, não sei se vocês já sabem, meu avô já foi fazendeiro, nós já tivemos posses, né, passado. Lá tinha um pessoal que fazia carvão, e eles construíram o Lucas Stilvo vai saber muito bem, Lucas, parece aquelas ocas de índio, sabe? É porque veio do Amazonas, por isso que eu posso falar isso. E eles faziam aquela oca, e colocavam madeira, para queimar, para fazer carvão. Quem já ouviu falar desse? Já viram? Aí, tem um pessoal que está comigo. O que acontece? Eles tiravam o carvão para fora, e levava para vender, para fazer churrasco, o que for. Só que ficava lá aberto. Por mais que não tivesse carvão lá dentro, o que ia acontecer se você entrasse lá dentro? Você ia se sujar, porque ainda havia a poeira, as impurezas. Mas você entrou e não tocou em nada. Não tocou em nada. Entrou e saiu sujo de carvão. O que é isso, meu irmão? Às vezes você vai numa festa de carnaval, fala Jesus. Você não toca em nada, nem bebe, mas você está ali sendo contaminado com aquela poeira, né? Uma menina passa de mini saia, fala assim, eu não vou olhar porque eu sou crente, eu sou do Lex da Lagoinha, Lisboa. Aí a menina está vindo lá de lá, fala assim, eu nem vou olhar, e vira para cá. O que vai acontecer? A menina vai passar e você vai estar olhando para onde? Por isso que eles falam, não deixa o pastor G pregar, não. Eles falam isso, mas vocês não ouvem. Já falei que eu não tenho juízo. A responsabilidade de nos mantermos inquebráveis é nossa. Não é da namorada, não é do namorado, não é nem de Jesus, a responsabilidade é sua. É você que tem que se manter inquebrável. Então fala assim comigo, primeira coisa, ser resistente.
Em nome de Jesus, querido, eu estou pregando para pessoas resistentes aqui. Amém? Se você está fraco, hoje é dia de você se fortalecer. A segunda coisa é ser resiliente. Eu tive a ajuda dos universitários para os conceitos de resiliência, né? Enfim, coisas de Deus, né? Coisas de Jesus. O conceito, conforme a física e a engenharia de resiliência, é a capacidade de um material voltar à forma original depois de determinada pressão. Fez a mola, voltou para o lugar. Esse é resiliência. Se tiver errado, você me fala que eu vou cobrar de quem me mandou isso aqui. A segunda coisa é no conceito da psicologia. É a pessoa que consegue se adaptar bem às mudanças, superar... Isso aqui é forte, presta atenção, hein? Na hora que eu li, eu disse, gente, tem que ler isso aí. Pessoa que consegue se adaptar bem às mudanças, superar dificuldades, se recuperar de situações adversas. E elas podem sair ainda mais fortes. Já passaram por situações que vocês acharam que acabou meu mundo, agora não... Sabe, um namorado que você já tinha plano de casar, as meninas agora vai sofrer, vai lembrar dos dias aí, os namorados segura aí, viu? Sem ciúme, não é hora de ciúme. Elas sofreram tanto, eu ia casar, já tinha comprado o enxoval, ele já tinha construído em cima da casa do meu pai, perdeu tudo, né? O nosso AP, gente, não faz isso não cai nessa não. Não cai nessa não que dá ruim, viu? Depois você fica querendo cobrar o sogro, já era, o ex-sogro. Então a menina sofreu muito. Ela achou que acabou a vida dela, não vai sobreviver, eu quero morrer, não sei o quê. Não, meu irmão. Já passou aquela fase, arrumou um outro namorado, o namorado honra ela, acabou, quem sabe até casou, está feliz, e o ex dela talvez está lá na mesma vida de sempre que ele tinha, né? Você está bem, ou seja, em determinadas situações que você vai viver, você vai achar que é o fim, mas não é. Quem aqui já pensou isso? Eu já pensei em pedir Deus para me matar já, quando eu estava sofrendo dor de dente. De madrugada, falei, Deus, me mata, essa dor não consigo. Falava com a minha mãe, falei assim, mãe, me ajuda, eu vou morrer. Adolescente, não sabia de nada, a mãe ia lá com Anador, quem lembra do Anador? Aqui não tem, né? Novalgina, minha mãe não sabia o que fazia comigo. Você não cuida? Bem feito. Achava que ia acabar a minha vida. Não, Deus, então me mata, se for para sofrer desse jeito, eu não quero viver. Olha para você ver. Tinha poucos anos de idade, talvez 13, 12. Hoje eu estou aqui, já ia falar a minha idade, mas enfim, não precisa falar, são detalhes tão pequenos de nós todos, né? E sobrevivi, perdi o primeiro emprego, vendia geladinho na rua, picolé, perdi o emprego, me pegaram a caixa de sorvete, me roubaram tudo. O dono da sorveteria achou que eu tinha mandado o sorvete para dentro. Aí eu não sabia o que eu fazia. Se eu pedia meus avós, na época eu morava com meus avós, se eu pedia para eles pagar o picolé, ou se eu ia atrás dos rapazes e batia neles. Enfim, resumindo, perdi meu primeiro emprego e ainda recebi a culpa, né? Achei que eu ia acabar, que a minha vida ia acabar. Não, meu irmão. Estou aqui hoje, graças a Deus, vivo, feliz. Amém ou não amém? Por que você está falando na mente? Você não conhece minha vida? Como é que você sabe que eu estou feliz? Viu? Te peguei. Vamos lá, queridos. Para nos tornarmos resilientes, temos que primeiro estarmos firmes na nossa identidade em Deus. Por isso que a resiliência é o segundo passo. Porque se você não resiste às tentações, então, quem é você? Qual que é a sua identidade em Cristo? Se você não resiste às tentações. Como é que você vai provar que é resiliente se você não resiste? Não. Tem uma frase aqui que está entre aspas, que não foi eu que criei, que diz assim: para voltarmos ao que éramos, depois de sermos pressionados, precisamos saber quem somos. Isso é bonito demais, cara. Isso só pode ser criado por um calvinista. Para voltarmos ao que éramos, depois de sermos pressionados, precisamos saber quem somos. Quem é você? Faz assim com a sua mão, por gentileza. Muito carinho, sem nenhuma preocupação. Faz assim com a sua mão. Imagina que a sua mão é um espelho agora. Você está se olhando, tá bem? Eu poderia pedir para você pegar o telemóvel e fazer isso, mas depois você não larga ele, é melhor só a mão, só. Olha para o espelho e fala assim: eu sei quem eu sou. E eu sou alguém que não desiste.
Eu sou alguém que resiste. Eu sou resiliente. Eu já achei que ia morrer e não morri. E estou aqui hoje para contar a história. São vocês. Esses são vocês. Agora, quando que nós devemos resistir e quando nós devemos ser resilientes? Aqui tem uma coisa que eu já falei aqui na última vez que eu preguei, talvez eu tenha até falado bobagem, mas eu vou repetir, que existem os analfabetos funcionais. Quem são os analfabetos funcionais? Não digo os advogados que estão aqui, porque eles conhecem muito bem as leis, mas são aqueles que pegam um contrato e só quer saber quanto que vai receber de pagamento, ele não quer ler as outras coisas, nada. Cláusula não sei o quê, nem lê. Ele quer saber ao final do mês o quanto que vai cair na conta. Então, na verdade, tem aqueles que compram uma casa, eles nem olham lá as letras miúdas. São esses os analfabetos funcionais. Sabe ler, mas tem preguiça de interpretar e às vezes nem sabe interpretar. E existe também aqueles analfabetos espirituais. Pastor, você está me chamando de analfabeto? Sim, mas você vai entender antes de brigar comigo. Analfabeto espiritual é aquele que lê a Bíblia, sabe, conhece a Bíblia, mas não procura entender. Por exemplo, esse analfabeto espiritual é aquele que não sabe discernir o que é provação, o que é tentação. O cabra é mais feio do que mãe de sarampo. Tem uma mulher muito bonita dando mole para ele. Isso é provação ou é tentação, meu irmão? Ele acha é Deus me provando. Não é nada, meu irmão. É o diabo com um manjar, né, uma bandeja, para te oferecendo. Né? Não é Deus me provando. Meu irmão, tentação e provação. Qual que é a diferença? Tentação começa doce e termina azedo. Né? Foi tentado, caiu a tentação, aí, ó, deu ruim. Depois de 9 meses você viu o resultado. Estou brincando, está queimado em nome de Jesus. Aprovação. O que é aprovação? Misericórdia. Aprovação. Aprovação, ela começa amarga. É ou não é verdade? Começa amarga. Você acha que está todo mundo contra você. Você acha que ninguém te ama. A aprovação está ali, você acha, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? É Deus te provando, mas ela, no final, ela termina doce. Então, fala assim, provação começa doce. Errado, o contrário. Provação, é só para ver se vocês estão prestando atenção. Provação começa amarga, termina doce. Tentação é o contrário, não precisa repetir, que vocês são inteligentes. É o contrário. Então tem pessoas que têm dificuldade de discernir isso. Qual que é a dificuldade de discernir isso? Mas como que nós conseguimos discernir isso, pastor? Meu irmão, a primeira coisa que você precisa ter é compromisso com a palavra de Deus, ter compromisso com Deus, e aí o Senhor, através do teu Espírito Santo, vai estar ensinando você como se liberar dessas armadilhas aí que o inimigo coloca na sua frente. Amém, queridos? Se caso vocês precisarem de mais um conselho, de mais uma ajuda, vai fazer carisma, que eu também não sou obrigado a ficar ensinando tudo para vocês. Aí, ó, os carismáticos aí. A resiliência, eu vou andar rápido aqui, queridos. Eu não estou entendendo esse relógio não, varão. 11 horas. Está queimado em nome de Jesus, não é não. A provação resulta em... e tem um detalhe importante. A resiliência, colocamos em prática nas provações. Eu ia falar isso, eu acabei esquecendo. Quando você está passando por provações, é o momento de você ser resiliente. Porque você não vence provação de um dia para o outro, meu irmão. É um tempo, é um processo. É ou não é verdade? Tem pessoas que estão vencendo provação, tem 10 anos que estão tentando vencer essa provação. É prova que você é resiliente, meu irmão. Aguenta mais 10 anos. Tem outros que já não aguentam mais. Falam, Senhor, não aguento mais. Quem sabe hoje o Senhor me trouxe aqui para dizer para você que o dia, né, da sua vitória, já viu aquele pregador pentecostal? O dia da sua vitória é hoje. Quem sabe, não sei. É o Senhor que vai fazer, é o Senhor que vai falar. Então, e a provação? Ela resulta em crescimento. Fala assim comigo, provação tem coisas boas. Queridos, ela resulta em crescimento, bênção e direcionamento. É coisa boa. Quem é que gostaria de ser provado? Poucas pessoas, gente. Então, ninguém gosta de... deixa eu mudar a pergunta. Quem gostaria de ser tentado? Levanta, bobo. Resistência, dizer não àquilo que quer te derrubar. Tem alguém que quer te derrubar e ele
já falamos sobre ele aqui no início, ele imita até um leão, ele está doido para te derrubar. Se tem uma coisa que ele quer, é te ver caído. Mas em nome de Jesus, ele vai ser frustrado, amém, queridos? Amém. Você vai se manter de pé. E a resiliência é continuar de pé, mesmo depois de ter apanhado da vida. E eu estou olhando para a cara de tanta gente que apanhou na vida aqui, meu irmão, minha irmã, você não faz ideia. Tem alguém aqui que tem menos de um ano aqui em Portugal? Deixa eu ver se tem alguém. Menos de um ano? 2 semanas? Prepara o lombo, viu, meu irmão? Prepara o lombo. Eu estou aqui há 6 anos. Quando eu cheguei aqui na primeira semana não, porque primeira semana a gente acha que está de férias, né? Ainda tem euro, ainda tem alguns euritos, vai conhecer determinados lugares. A primeira vez que eu fui conduzir um carro aqui em Portugal, o carro da minha tia, eu já podia conduzir, carteira do Brasil. Eu lembro da minha esposa filmando, olha o meu marido conduzindo o carro na Europa. Eu achando que ele estava abafando, né? No início é tudo maravilha, mas depois começa a vir os problemas. Não vai acontecer na vida de vocês, amém? Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Pronto, vamos lá. Queridos, eu quero dar 2 exemplos de dois exemplos bíblicos. 2 exemplos. Já mudou a hora, agora está 3 minutos. 2 exemplos bíblicos para trazer para vocês que resistiram e foram resilientes. O primeiro é José. Fala assim comigo, José. Eu vou ter que resumir, que o meu tempo já está esgotado praticamente. É isso mesmo. José ele tem umas qualidades que eu também tenho. Ele era jovem e bonito. José era um jovem bonito. E ele era, eu vou resumir a história dele. Se você não conhece a história dele, eu convido você a ler depois Gênesis, né? Você vai conhecer a história dele. Eu preciso resumir para eu chegar no finalmente. E ele foi vendido como escravo. Depois o Senhor comprou ele, levou para a casa dele, falou com ele, olha, você pode dominar tudo nessa casa, só não toca na minha mulher. Só foi esse recado que o Potifar deu para José. Tudo aqui é seu, pode ficar tranquilo, pode comer à vontade, beber à vontade, dominar o que você tem que dominar, mas não toca na minha velha, não. Nem sei se era velha, né? Talvez eu estou falando mal aqui. Não toca na minha mulher. E é justamente ali que veio a tentação na vida de José. Que miséria, né, meu irmão? O tal da mulher, vou te falar que isso é verdade. Olha, a mulher de Potifar, eu não consigo provar para vocês o que eu vou falar aqui com certeza, mas eu tenho meus pensamentos. Eu acho que ela já não era uma mulher muito de confiança, não. Vou explicar, calma, não precisa ficar nervoso, né? Por quê? Quando aconteceu, vou contar o que aconteceu, mas quando aconteceu tudo, Potifar poderia muito bem ter mandado matar José. Eu acho que Potifar já conhecia a mulher que ele tinha, tanto é que ele avisou para ele, ó, na minha mulher você não chega perto não. Provavelmente aquela mulher já tinha dado um determinado problema para Potifar. Penso eu. É, na verdade, como dizem os portugueses, penso eu, não posso provar. Mas José estava lá na casa dele, na casa de Potifar. Eu ia ler o texto, mas não precisa abrir não, meu irmão, já vi que não vai dar tempo. Para resumir para vocês, ele estava lá, a mulher apaixonou com um rapaz, menino novo, bonito, forte, né? Não vou falar mais qualidade de homem, porque não, daqui a pouco vocês vão pensar mal de mim, mas pronto. José estava lá, a mulher de olho nele. Eu vou te falar para vocês por quê que não foi de uma vez, não foi de bate-pronto, não foi assim imediato. Ela já estava sondando José há muito tempo. Ela via José passando para lá e para cá e falava assim, às vezes a gente acha que só homem que olha para a mulher, não é verdade? Aí, ó, a prova aí, a Bíblia, aí, Diogo, as mulheres também olham para os homens. A mulher de Potifar começou a olhar para José com olhares, sabe, aqueles olhares de segundas intenções? Sabe aqueles olhares de carnavalescos, que eu acabei falando aqui? A mulher começou a olhar para ele, falou, opa, esse guri é dos meus, deixa ele comigo. E ela tentou, ela tinha convidado ele para se deitar com ela, e ele sempre resistindo, falou, não mulher, você está ficando doido? Eu não quero saber de você não, pode vir meu irmão, é bom que você me salva aí, que o negócio está ficando feio aqui já. Aí, a mulher ficava, sabe, tentando seduzir José, só que ele sempre resistindo, mas a gente conhece o ser humano, a gente sabe. Tem uma frase criada pelo filósofo Caio, que diz assim, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura.
a mulher ia tentando, ela imaginava que em algum momento ele ia ceder, mas ele não cedia, porque ele estava centrado na palavra, ele tinha um compromisso com Deus, ele não cedia à tentação, até que chegou o ponto dela agarrá-los. A maioria de vocês conhece a história, se não todos. Agarrou, ele deixou a roupa para trás e saiu. O que aconteceu com José depois? Potifar ficou sabendo, ela se fez de vítima, por isso que eu acho que Potifar já conhecia a mulher que ele tinha em casa, poderia ter mandado matar José, mas esse camarada não fez nada com a minha mulher, ela que tentou ele, mandou ele para a prisão. Aí que vem o testemunho de resiliência de José. José poderia muito bem ter desistido, ou não é verdade? Pô, peraí, eu estou me mantendo fiel, me mantive fiel, não cedi à tentação e ainda vou preso? Que história é essa? Que Deus é esse que eu sirvo? Não quero saber desse Deus mais, mas não, foi para a prisão, e aí nós conhecemos a história, ele começou a interpretar sonhos, né? Se tornou líder da penitenciária de Bangu 1, o cara virou um fenômeno. José era, né? Era o José, e ele foi, fala assim comigo, José, faz assim com a mão para a gente ficar um negócio bem forte. José foi resistente e foi resiliente. Agora, abre a mão, posiciona para não bater no seu irmão, vira para ele e fala assim, você precisa ser resistente e resiliente, em nome de Jesus. Mais um exemplo para eu terminar, Jesus Cristo. Jejuou por 40 dias e 40 noites, e no deserto, ele foi tentado pelo diabo. Ele estava com fome, a Bíblia fala que depois dos 40 dias, ele teve fome. O diabo percebeu, falou, olha, se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. O que Jesus fez? Na palavra, nem só de pão viverá o homem. Ele resistiu ao diabo na palavra. É isso que você precisa fazer. Em Tiago fala assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. José poderia muito bem resistir à mulher, e ele resistiu até onde ele pôde, mas ele chegou a um ponto e falou assim, olha, agora já não tem como resistir mais, eu vou correr, porque se ele não corre, nós estaríamos hoje contando um fracasso de um homem, mas ele correu. Homens, corre dessas mulheres, não deixa essa agarrar vocês não, corre, em nome de Jesus. Jesus, depois, ele passou por aquele teste, ele resistiu àquela provação, resistiu àquela tentação, melhor dizendo, ali no deserto, e depois lá na frente, ele foi resiliente, tanto que ele teve 2 episódios de resiliência. O primeiro foi no jardim de Getsêmani, que ele chegou a suar sangue, tanta pressão que ele recebeu ali, Senhor, se for possível, afasta de mim este cálice, mas que a sua vontade seja feita. Agora depois ele voltou a si, e lá na frente ele teve que passar por outro momento de resiliência, onde ele foi massacrado, espancado, e ele foi resiliente na cruz do Calvário por amor a mim e a você, para mostrar para você que assim como José e assim como ele, eles venceram as tentações, foram resilientes, e eles estão, a história deles hoje está na Bíblia para contar para vocês, para mostrar para eu e você que nós também podemos resistir ao mal e vencer em nome de Jesus. Amém? Fica de pé no seu lugar. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Você também vai ser tentado, se não já está sendo, na mente, no corpo e no seu coração. Você vai passar por fases difíceis. Quem aqui nunca passou por fase de rejeição? Foi rejeitado, foi numa entrevista de emprego, talvez eram 10 vagas, chegou lá, a pessoa foi rejeitado e não conseguiu nenhuma das vagas. Quem sabe você foi rejeitado por uma menina bonita, uma menina nem tão bonita assim. Quem sabe você foi rejeitado, né? Você teve um momento de solidão. Não sei. Misericórdia. Mas em Cristo, fala assim comigo, mas em Cristo eu posso ser inquebrável. Pastor, como que eu vou viver como um jovem inquebrável? Usando a fórmula de José e de Jesus. É simples. É muito simples. Fuja do que te afasta de Deus.
A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 5:22, fujam da aparência, não está falando fugir do mal, da aparência. Da aparência. Às vezes você vê de longe, você consegue perceber de longe que vai dar ruim para você, meu irmão, e você ainda vai encarar. Fuja da aparência do mal. Às vezes o diabo, olha, muita gente acha que o diabo ele vem igual daqueles desenhos, filmes, com chifre, com rabo, com garfo. Não. Às vezes ele vem fantasiado de uma mulher linda, de um homem lindo como José. Às vezes ele vem fantasiado de uma proposta de trabalho para ganhar, sei lá, quantos mil euros por mês. Às vezes ele vem fantasiado de uma coisa boa, assim, que você olha assim e fala, puxa vida, é isso aí que eu quero para a minha vida. Não, meu irmão, isso aí às vezes é a tentação que o diabo está jogando para te derrubar, para te destruir. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dar um alerta. Fique atento, faça a leitura espiritual daquilo que você está vivendo. Busque em joelho, dobre o seu joelho, busque em oração, para ver se aquilo é provação ou se é tentação. E quando você discernir o que é provação e tentação, seja resistente à tentação e seja resiliente. Quem sabe você caiu. Hoje o Senhor te trouxe aqui para isso, para levantar você se você caiu, e para você que não caiu, para que você se mantenha firme, em nome de Jesus. Vamos cantar uma canção, e daqui a pouco nós vamos orar. Deus liberta, livre enfim será, sou filho de Deus, se eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, se eu sou. Quem Deus libertar, quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, se eu sou. Feche seus olhos. Feche seus olhos, põe a mão na altura do seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pelos teus filhos aqui nessa noite. Eu sei, Senhor, que aqui nós rimos, brincamos, mas a tua palavra ela é muito séria. A tua palavra ela é direta. A tua palavra, Senhor, ela vem com o propósito de alcançar os corações. A Bíblia fala, Senhor, que a tua palavra é como a chuva ou a neve. Ela vem e ela não volta para ti antes de cumprir o propósito para o qual ela foi enviada. E eu tenho certeza absoluta que o Senhor está neste lugar, que a tua palavra veio neste lugar para alcançar algum desses jovens que estão aqui nessa noite. Meu Deus, quem sabe eu estou diante de jovens que, Senhor, já caíram, já se levantaram, já caíram, se sujaram, se levantaram, e estão aqui hoje, Pai, quem sabe como um ciclo vicioso, cai, levanta, não tem força, e quem sabe, ó Pai, esse jovem já pensa em desistir. Quem sabe, Senhor, esse jovem já pensa em abandonar a fé, porque ele não consegue se manter firme. Mas Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu peço ao Senhor que encontre esse jovem no meio dessa turma toda que está aqui nessa noite, e mostre para eles, ó Pai, que o Senhor o ama com amor eterno, que não importa se ele está nesse processo de cai e levanta, o que importa é que ele possa estender a mão para cima, porque o Senhor está ali com as mãos estendidas para o levantar, para o segurar e para mudar a sua vida de uma vez por todas. Pai, quem sabe, Senhor, eu estou diante de homens e mulheres aqui nessa noite, ó Pai, que estão com muita dificuldade, Senhor, de resistir às tentações. Quem sabe, ó Pai, vieram aqui nessa noite, ó Pai, para fugir de uma tentação lá fora. Mas Deus, em nome de Jesus, ó Pai, quem sabe eles estão com medo de, ao saírem desse culto, ceder à tentação. Mas em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, Pai, de ordem aos teus anjos guerreiros para ir à frente dos teus filhos, ó Pai, e desarmar toda e qualquer armadilha, desarmar toda e qualquer cilada, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que eles venham sair daqui, ó Pai, mais firmes, mais fortes, baseados na tua palavra, usando o exemplo de José, usando o exemplo de Jesus. Tu és
escolhido, Glória a Deus. perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Presta atenção nisso aqui, com seus olhos fechados. Muitas vezes, na minha juventude, eu cometia falhas inerentes à minha idade, à minha fase de vida que eu vivia na altura. E eu falava com Deus: Senhor, me perdoa, eu prometo que eu não vou fazer mais. Aí depois eu caía de novo, e depois eu ia na igreja e falava: Senhor, me perdoa, eu prometo que não vou fazer mais. Mas chega um momento na nossa vida que a gente já começa a ficar com vergonha de Deus. A gente já começa a dizer para Deus assim: Senhor, não vou nem te pedir perdão mais, porque eu prometo que não vou falhar, e quando eu saio da tua casa eu falho. Eu prometo que não vou fazer mais, então eu não estou cumprindo as promessas. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã. Chegou um momento na minha vida em que eu falei isso para Deus, e eu ouvi de Deus assim, falou assim: meu filho, eu sou o seu pai, e eu te amo com as suas dificuldades, eu te amo com os seus defeitos, eu te amo com as suas fragilidades, e eu te amo com amor eterno. Eu sei que você está passando por essa situação, mas fica próximo de mim, fica próximo de mim. Pega na minha mão que você não vai falhar mais. Pega na minha mão que você vai ser mais resistente. Pega na minha mão que você vai ser resiliente. O que o Senhor está nos dizendo aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã: você e eu vamos passar por tentações, vamos passar por provações. O que cabe a nós é decidirmos quem nós vamos ser. Quem nós vamos ser? Aqueles que caem e desistem, ou aqueles que resistem? Aqueles que caem e desistem, ou aqueles que resistem e são resilientes? Deus te trouxe aqui nessa noite, não é para colocar uma placa em você e dizer: eu sou inquebrável. Não, é colocar uma placa em você dizendo assim: olha, a despeito das pessoas acharem que não, mas eu sou inquebrável em Jesus, porque se Jesus está comigo e eu estou em Jesus, nada pode me derrubar, nada pode acabar comigo. A diferença está aí. Uma coisa é eu com as minhas próprias forças decidir, uma coisa é eu com a minha própria inteligência. A palavra de Deus nos fala sobre isso. Não confies no teu próprio entendimento, não confies na tua própria inteligência, porque nós falhamos, nós somos pó e cinza, nós vamos falhar, meu irmão. Se nós confiarmos na força do nosso braço, nós vamos falhar, não tem jeito. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer: se você quiser quebrar esse ciclo vicioso na sua vida, de cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar, se você quiser quebrar isso, Ele está te oferecendo uma oportunidade de dar uma virada de chave na sua vida nessa noite, de acabar com isso de uma vez por todas. É por isso que eu quero fazer 2 convites aqui nessa noite. Para você que nunca disse sim para Jesus. Quantos cultos que você já foi, quantas palestras que você já ouviu falando sobre Jesus, falando sobre a Bíblia, e você sempre, quando alguém liberava esse convite: isso é de graça, queridos, isso é gratuito, e você nunca disse sim. Você fala: não, ainda não é o meu tempo, no tempo certo eu vou decidir. E eu quero dizer para você: o tempo certo do Senhor chegou na sua vida. Em nome de Jesus, se você quer reconhecer Jesus Cristo hoje como seu único Senhor e Salvador, aquele que vai te ajudar a resistir às tentações, se você quer aceitar Cristo nessa noite, dá um sinal com a sua mão direita, que eu quero orar por você. Existe alguém que quer tomar essa decisão hoje pela primeira vez? Você nunca fez isso, é a sua primeira vez, e o Senhor te trouxe aqui nessa noite, e o Espírito Santo falou com você, e é a sua primeira vez. Existe alguém
quero pedir à igreja que permaneça com os olhos fechados, por gentileza, em oração. Se não há ninguém, eu vou fazer o segundo convite. O segundo convite é para você que em determinado momento da sua vida você disse sim para Jesus, mas você enfraqueceu, você acabou falhando, você enfraqueceu, você desanimou na caminhada, mas você está aqui nessa noite. O Espírito Santo falou com você, falou assim: olha, é hora de voltar, o tempo de voltar é hoje, e Ele está te convidando a voltar nessa noite. Você que quer renovar a sua aliança com Jesus, dá também um sinal com a sua mão. Você que um dia já, amém, nós temos a mão levantada. Tem mais alguém que gostaria de renovar a sua aliança com Ele nessa noite? Eu quero te convidar a vir aqui na frente. Eu quero orar por você, por gentileza, sem constrangimento. Tem mais alguém, queridos, que gostaria de renovar a sua aliança, aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador? Há mais alguém? Eu estou insistindo porque é por amor a você. É por amor a você. Aleluias. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Aleluias. Não há mais ninguém? Vamos orar por essa jovem. Queria pedir que vocês, com muito carinho, estendessem a sua mão para cá. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar a tua filha diante do Senhor. Meu Deus, a tua palavra falou com ela nessa noite. É o teu Espírito Santo quem falou. Não é o homem não consegue fazer nada disso. É o teu Espírito Santo que foi lá no íntimo da tua filha e despertou a tua filha para tomar essa decisão. Eu quero pedir ao Senhor, assim como o Senhor fez comigo, em um momento em que eu estava desistido da fé, o Senhor levantou pessoas para me ajudar na caminhada. Então eu quero pedir ao Senhor, Pai, que levante pessoas para ajudar a tua filha na caminhada. Meu Deus, que agora os passos da tua filha serão mais firmes e constantes no Senhor. Em nome de Jesus, fortaleça a fé dela, fortaleça a vida dela. Meu Deus, guarda a vida dela em todos os sentidos, livra a tua filha, Pai, de todo mal, em nome de Jesus, e dê força para ela, Pai, para resistir às tentações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, fica aqui, filho, que eu queria pedir que você fizesse uma oração comigo. Eu vou pedir que ela faça uma oração, e todos vocês podem repetir juntamente comigo. Vamos lá? Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu estou aqui nessa noite, tomando essa decisão de receber o Senhor no meu coração. Renova a minha aliança contigo, perdoa os meus pecados, lança no mar do esquecimento, e a partir de hoje, em nome de Jesus, a minha vida será outra, mais resistente, mais firme, resiliência, em nome de Jesus. Amém? Olha, a Bíblia fala que quando alguém se arrepende, há uma festa no céu. Você já deve saber disso. Então nós queremos preparar uma festa para você. Não olha para trás não. Vou contar até 3, tá? No 3 aí você pode olhar. Vamos lá, gente, tem festa? Glória a Deus. Conta comigo. 1, 2 e 3. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou.
Queridos, antes de encerrar, quero liberar uma palavra sobre a vida de vocês. Amém? Vocês vieram aqui nessa noite despretensiosos. Olha, se tem alguém que ficou feliz por vocês virem aqui, foi Jesus Cristo, né? Eu também fiquei, tá? Poderia muito bem estar em casa, sossegado, assistindo a Netflix. Nem assisto, estou a brincar. Ou vocês poderiam muito bem ter saído, ter curtido a sexta-feira. Como dizem alguns, sextou, né? Mas não, vocês escolheram estar aqui nessa noite. E essa escolha, ela é uma escolha que mexe com o coração de Deus. Porque vocês escolheram ouvir a palavra dele, escolheram vir cá adorar o nome dele, cultuar o Senhor. Amém? Então eu estava ali agora, lendo as placas que nós levantamos. E baseado naquilo que nós falamos aqui nessa noite, vocês a partir de hoje serão mais resistentes, amém? E serão resilientes também, em nome de Jesus, tá? E eu quero dizer para vocês, baseado nessa placa que eu vou mostrar para vocês, é uma palavra profética que eu quero liberar sobre a vida de vocês, tá? Eu vou pedir que vocês, vou contar até 3, e depois que eu contar até 3, vocês todos vão ler essa placa, tá? Se você não consegue ler em português, leia em inglês, tá? Vamos lá? 1, 2, 3. Você crê nisso? Sabe que às vezes a gente vem nos cultos e na abertura do culto alguém fala uma coisa que impacta a gente fala, se eu for embora agora eu já vou abençoado. É ou não é verdade? Então eu fico muito atento às frases que as pessoas dizem aqui no altar. Às vezes o pastor prega 1 hora, ele não é muito disso, né? Mas uma frase que ele fala é aquela que me pega. E às vezes no finalzinho parece que Deus não falou comigo. É porque Deus não queria falar comigo. Mas o irmão me para ali no corredor e me libera uma palavra. Então às vezes quando alguém virar para você e falar, libera uma palavra profética para o seu irmão, libera esse tipo de palavra aqui para ele. Amém? Eu tenho certeza que essa pessoa vai ser impactada com a palavra liberada por você. Amém? Amém? Vamos para casa? Vamos? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui, ó Pai, nessa noite, um culto leve, gostoso, descontraído, onde a Tua palavra, Senhor, ela foi ministrada, onde a Tua palavra foi cantada. Nós fomos ministrados aqui nessa noite e estamos voltando para as nossas casas, ó Pai, meu Deus, cheios do Teu Espírito Santo. Pedimos ao Senhor que nos leve de volta aos nossos lares, como eu orei, ó Pai, aqui agorinha. Dê ordem aos seus anjos guerreiros para ir na nossa frente, desarmando toda e qualquer dinamite, bomba, minas, todas as armadilhas que o diabo venha colocar para que nós venhamos a cair. Em nome de Jesus, ó Pai, os planos do diabo serão frustrados para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Então leva-nos de volta aos nossos lares, devidamente abençoados e protegidos pelo Senhor. E eu quero profetizar, ó Pai, que Teus filhos terão uma noite agradável, abençoada, que os portadores de boas notícias hão de encontrar o endereço dos Teus filhos e que o final de semana deles serão maravilhosos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Ide em paz, Senhor te acompanhe. Para você que está em casa, tem aqui também para você uma palavra. Deus tem uma nova história para você. Você que não pôde estar participando aqui conosco, quero convidar você a participar da nossa programação neste domingo nos cultos, às 8h30, às 10 e às 19. Quero que você venha, traga sua família, traga seus amigos, porque Deus tem uma nova história para você, em nome de Jesus. Deus abençoe. Meu ser e todo meu louvor.